Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Éder nesse canal Saber Física, avançando no conhecimento. Veja bem, a aula de hoje vai ser sobre vetores. Antes de começarmos então a operar os vetores, precisamos saber de fato o que são vetores. Olha só, eu tenho aqui alguns exemplos nessas imagens destas setas que são retas aí orientadas, né, um segmento de reta orientado com a setinha na sua ponta. E então a gente pode mostrar que em uma seta existe uma origem, ó, e existe uma extremidade, não é isso? Aqui é uma extremidade. Na verdade, essa extremidade indica o final do vetor. E o tamanho do vetor, que é esta seta então orientada aí, indica o módulo de uma grandeza. Por quê? Porque nós temos grandezas que são vetoriais. E as grandezas vetoriais, elas são representadas por um vetor. Olha só um exemplo, a força. A força, para você defini-la, você tem que usar um sentido e uma direção, além do módulo. Porque se você tem aqui um bloco, digamos um tijolinho, que está na superfície de uma mesa, e alguém diz assim, eu empurrei esse bloco com uma força de 50 newtons. Tá, mas a força foi de 50 newtons. Mas esse bloco pode ter sido empurrado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Enfim, precisa definir o sentido e a direção. E se você disser então, eu empurrei este bloco com uma força para baixo, no sentido para baixo, na direção vertical, com um módulo de 50 newtons. Aí completou, você definiu bem a grandeza. Então a grandeza que é bem definida por um vetor, esta setinha aí, ela é uma grandeza vetorial. Agora, se você tem uma grandeza que não é vetorial, como por exemplo o tempo, quando você fala assim, passou um tempo de 2 horas até acontecer tal coisa. Essas 2 horas não tem sentido e também não tem direção, não é isso? Então, esta grandeza é escalar. Portanto, nós podemos dividir as grandezas em vetoriais e escalares, não é isso? Uma grandeza pode ser vetorial, como também a outra grandeza pode ser escalar. Mas muito bem, se a grandeza é vetorial, ela tem então a necessidade de um vetor para definir o seu sentido e a sua direção. E aqui eu tenho um vetor de verde que é o dobro dos vetores de azul escuro. Se esses vetores aqui representam juntos, somados, esse vetor de verde, eu posso dizer que o tamanho dos vetores também é importante para nós, porque, olha só, se esta força de 50 newtons fosse representada por um vetor do tamanho desse de verde, aqui eu teria uma força F1 valendo 50 newtons. Esses dois outros vetores representariam forças também, só que divididos pela metade daria um vetor F2, 50 newtons, desculpa, 25 newtons, né? 25 newtons, e a força F3 seria 25 newtons também. Os vetores podem ser divididos, eles podem ser multiplicados, portanto nós precisamos aprender a operar esses vetores, fazer as operações com vetores. Esse vetor aqui da nossa direita, o vetor de vermelho, ele é um vetor bem grande, né? Que tem uma direção e o seu sentido também, direção e sentido. O tamanho dele indica o módulo, né? Na verdade, então, esses 50, esse 25, isso é módulo, é o módulo do vetor. Então, o vetor tem um módulo, que é o valor dele, o tamanho dele representado pelo tamanho, e tem também um sentido e uma direção. Agora eu quero definir para vocês a diferença entre sentido e direção. Esse vetor está apontado para cima, a direção dele é vertical. Olha, que se você não tivesse a pontinha da seta, você saberia que ele estava na vertical, sem problema algum. Então a direção, só a reta já te indica. No caso aqui, seria vertical. E para você saber o sentido, você precisa da seta, porque esse vetor poderia estar apontado para baixo, não poderia? Então o sentido seria para baixo. Mas como ele está apontado para cima, o sentido é para cima. Para cima. Ou para o norte, como queira, se você dividir
em norte, sul, leste, oeste, o seu espaço. Aí você vai ver que o sentido precisa da seta e a direção não precisa. Então, em uma mesma direção, você pode ter dois sentidos? Sim. Imaginemos um vetor que é representado por esta reta. A direção é horizontal e o sentido, cadê? Você precisa da setinha, poderia estar apontado para a esquerda o sentido ou para a direita o sentido. Então, numa mesma direção, nós temos dois sentidos possíveis. Agora, veja só, nós precisamos aprender a lidar com os vetores diferentemente das regras algébricas, porque numa regra algébrica eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. Numa regra algébrica eu sei que 2 menos 0 é 2. E eu sei também que 6 mais 8 é igual a 14. Isso aqui é soma, né, subtração. Aqui é uma maneira algébrica de expressar os números, né? Isso aqui são somas e subtrações algébricas. Agora, se você fizer isso com vetores, não vai ser exatamente assim. Para poder somar vetores, subtrair vetores, multiplicar vetores, dividir vetores, precisamos nos ater a algumas regrinhas básicas. Vamos lá então para adição de vetores, ou soma de vetores. Veja bem, vamos começar falando o seguinte: nós podemos representar vetores quando passa de um vetor, por exemplo, 2 vetores se relacionando, 3 vetores se relacionando, ou 4, ou infinidade de vetores, de duas maneiras. Nós podemos representar 2 ou mais vetores unidos pelas origens. Digamos que eu tenho o vetor A, com a setinha em cima para dizer que é um vetor, aqui sua origem, um vetor B, e aqui um terceiro vetor, o vetor C. Eles estão unidos pela origem, não é isso? Então essa é uma maneira de representar vetores. Mas tem outra maneira de representar vetores. O vetor A estaria aqui, o vetor B já é na sequência, e o vetor C aqui. Então você observa que a forma na letra A de organizar os meus vetores é pela origem. Os vetores estão unidos pela origem. E da forma B, os vetores estão unidos pela extremidade e pela origem, não é? A extremidade do A com a origem do B, a extremidade do B com a origem do C. Então nós temos essas duas maneiras de representar os vetores, ok? Para somar os vetores, nós precisamos observar qual dessas duas maneiras nós estamos colocando os nossos vetores. E existem basicamente 4 maneiras de você somar vetores, porque vai depender da organização entre eles. Vamos começar a soma de vetores com o número mínimo possível de vetores, quer dizer, com 2 vetores. Soma com 2 vetores. Como é que funcionaria isso? A primeira maneira de organizar esses 2 vetores, vou pegar basicamente a letra A, ok? A forma de organizar os vetores pela origem. E nós poderíamos ter 2 vetores unidos pela origem desta mesma forma aqui, ó, a origem do vetor x e o vetor y aqui, ó. Nós teríamos 2 vetores unidos pela origem e 2 vetores diferentes, e esses 2 vetores têm sentidos iguais e direção também igual. Aqui eu poderia pegar esses 2 vetores e colocar o vetor y aqui para a esquerda e o vetor x aqui para a direita. Agora eu quero que você note a diferença. Na primeira situação, os 2 vetores têm o mesmo sentido e a mesma direção. Na segunda, os 2 vetores têm a mesma direção, horizontal, mas eles estão em sentidos opostos. Vamos dar valores para os vetores? Imagine que os vetores, o vetor x tem um valor de 8 e o vetor y tem um módulo igual a 6. E aqui também da mesma maneira, o x vale 8 e o y tem um tamanho de 6. Se fosse para eu fazer a soma
vetorial aqui, eu colocaria assim, ó, a soma vetorial de x com y. Esta aqui é a maneira de escrever uma soma vetorial. É bom lembrar que quando você vai somar dois vetores, não quer dizer que você vai somar 8 com 6 nesse caso aí. No primeiro caso, vai coincidir de você somar os dois também da mesma forma algébrica, 8 com 6. Mas no segundo caso, a soma aqui vai dar diferente, quer ver? Vou mostrar aqui como que se escreve, depois como que se soma. Uma soma vetorial é escrita desta forma. Você põe as flechinhas em cima das letras para indicar que você está fazendo uma soma vetorial, porque se trata de vetores. Aí agora, a primeira regra é sentidos iguais, direções iguais, a soma é literalmente, é algébrica. Então agora eu vou dar valores, eu tiro as flechinhas de cima. O vetor soma é o x mais o 6. Então aqui eu tenho que o vetor soma vai ser 8 mais 6, vai dar 14. Agora, o vetor aqui deu 14, por quê? Porque o x e o y estão na mesma direção e no mesmo sentido. É como se fossem duas forças contribuindo uma com a outra. Aí vai dar uma força que tem o valor das duas juntos. Aí você pode observar que quando tem mesmo sentido e mesma direção, o vetor soma vai ser a soma literal ou algébrica dos dois vetores. Agora, do outro lado, você vai perceber que se fossem duas forças, a força x e a força y está concorrendo com a x. Ou seja, a força y está arrancando algum valor da força x, está diminuindo a força x. Eles estão competindo. Sentidos opostos estão na mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então, como que nós vamos fazer a soma desses dois vetores? Vamos retirar a nossa flechinha e vou colocar o vetor x e o vetor y de que maneira? O vetor x vale 8, o vetor y vale 6. Observa aqui uma coisa, o vetor x está para a direita, o vetor x está para a esquerda. Vou mostrar para você aqui como você vai fazer isso. Você vai pegar o vetor x e vai retirar dele o vetor y. Por quê? Porque o vetor y está no sentido oposto. Ele está arrancando algum valor do x. Sim, o vetor soma então vai ser quanto? 8 menos 2. Desculpa, 8 menos 6, que vai dar 2. Ah, tá. Então quer dizer que quando os sentidos são opostos, você vai subtrair os dois valores para achar o vetor soma? Isso. Ah, mas como é um vetor soma sendo que eu fiz uma subtração? É porque você somou o vetor x com o vetor y. O vetor y está para a esquerda, então ele é negativo. Ficaria mais ou menos assim, ó. 8 mais o vetor y está para a esquerda, então ele é negativo. 8 mais menos 6 é igual a 8 menos 6. Aí vai dar 2. Agora eu vou desenhar aqui o vetor soma nas duas situações. O vetor soma é um vetor. Esse aqui vale 14, então ele vai ser na mesma direção em sentido dos dois, só que olha o tamanho dele agora. Esse aqui é o vetor soma, ele vale 14. Esse outro aqui vai prevalecer o x, que o x é maior, então ele vai estar como sendo 2 na direção e no sentido do x. Esse aqui seria o vetor soma nessa ocasião. Então, quando na primeira ocasião os vetores estão na mesma direção e os sentidos são opostos, para somar os vetores basta você somar os valores. Agora, na segunda situação, para você somar os dois vetores em sentidos opostos, você deve subtraí-los, porque um está para a esquerda e ele é negativo. Muito bem. Vamos agora para a terceira situação. A terceira situação, eu quero que você observe que na terceira situação, os dois vetores, eles vão formar um ângulo de 90 graus. Aqui eu teria o vetor y e aqui eu teria o vetor x. Lembrando que y e x têm esses valores. X vale 8 e y vale 6. Agora, como esses dois vetores estão unidos pela origem, né, como foi o nosso trato, eu posso dizer que eles formam 90 graus. Eles são perpendiculares entre si. Como que eu vou fazer aqui o vetor soma? A maneira que se escreve é essa. Soma entre x e y, vetorialmente falando. Aqui faltou uma flechinha, né? Então, aqui eu estou indicando que eu estou fazendo uma soma de vetores. Quando eles formam 90 graus, eu posso dizer para você que o vetor soma vai estar na diagonal. Como assim? A regra é esta, ó. Você vai pegar
a paralela do vetor x e a paralela do vetor y. Você fechou um retângulo. Agora você vai traçar o vetor soma começando na origem dos dois e se encerrando lá no cruzamento das duas paralelas. Esse de verde então é o nosso vetor soma. Esse vetor soma, ele é uma diagonal. Se você bem observar aqui, você tem um retângulo e uma diagonal. Se você observar mais ainda, a parte de baixo não é um triângulo retângulo? A parte de cima também é, mas vamos observar só a parte de baixo. Se você tem essa medida aqui, essa aqui é o y. Porque esse lado não é igual a esse outro, então esse aqui é o nosso y, ele vale 6. Aqui é o nosso x, ele vale 8. Então eu quero achar agora a diagonal. A diagonal é o nosso vetor soma. Se eu quero achar a diagonal de um triângulo retângulo, quer dizer, a hipotenusa, eu vou pelo teorema de Pitágoras. Então agora, como que eu vou escrever isso aqui? Eu vou escrever o seguinte, agora como eu vou calcular, eu posso tirar as setinhas. Então quer dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por quê? Porque eu estou querendo achar a hipotenusa. Vamos lá então? A hipotenusa é o nosso vetor soma, então o vetor soma ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então s ao quadrado é igual a 8 ao quadrado 64 mais 6 ao quadrado 36. Aí vai ficar então s ao quadrado é igual a 100. Aí você tira a raiz por causa do quadrado, vai ficar 10. O valor do vetor soma então é 10. É o tamanho dele, ou seja, o módulo do vetor soma aqui nesse caso é 10. Então esse é o terceiro caso, em que os vetores estão unidos pela origem e fazendo 90 graus, né? Quando eles fazem 90 graus entre si, formam então um triângulo retângulo, e formando o triângulo retângulo, nós podemos calcular o vetor soma como sendo a diagonal ou a hipotenusa do triângulo retângulo através do teorema de Pitágoras. Agora, o quarto caso é um pouquinho mais complicado, ele é diferente de todos os outros. Por quê? Porque olha só, aqui no primeiro caso, o ângulo, vou colocar aqui o ângulo θ entre eles é 0 grau, porque eles são paralelos. Aqui o ângulo θ entre os dois vetores é de 180 graus, porque olha, aqui não dá 180 graus, então aqui o ângulo θ entre os dois vetores é de 180 graus. Nesse outro caso, o ângulo θ é de 90 graus. Quando é uma situação diferente de 0, diferente de 180 e diferente de 90 graus, nós vamos fazer diferente. Imaginemos aqui o vetor x nesta direção. Esse é o vetor x. E vamos colocar aqui o vetor y nesta direção. Você pode observar que eles estão unidos pela origem e entre eles formam um ângulo θ diferente de, vou chamar isso aqui de θ, diferente de 90, diferente de 180 e diferente de 0. Vamos supor que esse θ tenha 30 graus. 30 graus. Para eu calcular o vetor soma, como que escreve? O vetor soma vai ser o x vetorial, né, com as fletinhas em cima, mais o y. Essa é a maneira de escrever e indicar uma soma vetorial. Eu vou ter que fazer, semelhante ao do 90 graus lá, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou traçar a paralela do vetor y e a paralela do vetor x. Então aqui eu tenho a paralela do x e aqui eu tenho a paralela do y. E o meu vetor soma vai começar na origem dos dois e vai terminar lá no cruzamento das duas paralelas. Aqui ele aqui, ó. Esse é o meu vetor soma. Ok, mas agora eu quero que você observe o seguinte. Aqui, para calcular esse vetor soma, eu vou ter que buscar uma outra equação. Existe uma demonstração aí da lei dos cossenos, né? Você lembra? Vamos imaginar, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos imaginar um triângulo retirado dessa nossa figura, um triângulo com, olha o tamanho do y aqui e olha o nosso x aqui. Aí, se esse aqui é o nosso triângulo,
Opa, o negócio aqui ficou diferenciado, hein? Se esse aqui é o nosso triângulo, ele tem que ter uma reta que vai ligar essas duas, né? Formou um triângulo. Formou ou não formou? Formou um triângulo aqui. Tá ficando cada vez mais feio, mas você tá vendo que é um triângulo. Esse triângulo tem um ângulo aqui, tem um ângulo de cá, tem outro ângulo aqui, não é isso? Aqui formou um triângulo que não é retângulo. Para eu calcular esse triângulo, desculpa, para eu calcular um dos lados desse triângulo, eu vou precisar me valer da lei dos cossenos. Vamos precisar valer da lei dos cossenos. E eu quero que você lembre que a lei dos cossenos, ela é simples. Quando você tem um triângulo tipo lado A, B e C. Esse ângulo aqui é o ângulo, vamos chamá-lo de gama. Esse ângulo de cá, vamos chamá-lo de beta. E esse outro ângulo aqui, vamos chamá-lo de alfa. Muito bem. Quando você quer calcular alguns lados aqui, ou um lado pelo menos, você vai ter que se valer da seguinte regrinha. A lei dos cossenos diz o seguinte: vamos supor que você tem B e C. E você quer calcular o A. Você tem um valor de B e tem um valor de C. E você quer calcular o valor do A. Então, você deixa o A ao quadrado, ele vai ficar igual ao... Lembra que agora você só tem B e C como valores que você tem, como fixos, né? Como constantes. O A é uma variável, é uma incógnita. Então, o B e o C você vai ter o valor. Aí pega o B ao quadrado, mais o C ao quadrado, menos 2 vezes o B, vezes o C, vezes... Agora, o cosseno do ângulo que está de frente para o A. De frente para o A. Aí, aqui agora embaixo ficaria assim, o cosseno de quem? O B, o ângulo que está de frente para ele é o beta. O C, o ângulo que estaria de frente para ele seria o alfa. E o A, o ângulo que está de frente para ele é o gama. Então, o cosseno de gama. Vamos fazer uma outra figura aqui mais caprichada. Vou colocar um triângulo aqui desse jeito, ó. Olha só. Esse aqui é o nosso triângulo agora. Parece que vai ficar melhor, não vai? Eu vou chamar esse ângulo de alfa, esse ângulo de beta, esse ângulo aqui de gama. Esse lado aqui é o A, esse lado aqui é o B e esse lado aqui é o C. Se eu quero calcular, por exemplo, o C, o B e o A eu tenho um valor. Os lados A e B eu tenho um valor. Então eu vou isolar o C ao quadrado é igual ao quadrado de A mais o quadrado de B menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de quem? Se eu estou procurando o C, qual é o ângulo oposto a ele? Não é o gama? Então é o cosseno de gama. Esta é a regrinha. Você vai colocar como o cosseno do ângulo oposto àquele lado que você está calculando. Muito bem? Aqui, então, é a lei dos cossenos. Mas agora, nós podemos fazer uma adaptação para a nossa situação aqui, porque é o seguinte, eu estou procurando o vetor S, o vetor soma. Vetor soma aqui, ó. Se eu quero calcular o vetor soma, eu teria que pegar esse ângulo aqui, que é o ângulo que está oposto a ele. Mas para nós fazermos uma adaptação, nós podemos fazer o seguinte, presta bem atenção no que eu vou fazer. O vetor soma ao quadrado é igual, sobrou quem? Sobrou o x e sobrou o y, não é isso? Aqui, ó, fechando este retângulo, esse triângulo aqui de azul, vamos colocá-lo aqui de azul. Sobrou o nosso y, que é essa linha aqui, e sobrou o nosso x, que é essa outra aqui. Então, eu vou pegar x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, ao invés de mais, eu vou colocar ao invés de menos da regra, que seria esse daqui, eu vou colocar um mais. Mais 2 vezes o vetor x vezes o vetor y vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Não é o ângulo que está oposto ao vetor soma. É o ângulo que está entre os dois vetores. Por isso eu coloquei um mais aqui. Então agora é o ângulo θ, cosseno de θ. Então como que ficaria? Soma ao quadrado é igual ao x vale 8, não é isso?
Só lembrando aqui que o x vale 8 e o y vale 6. Aí vai ficar 8 ao quadrado, mais o y é 6 ao quadrado, mais 2 vezes o x que vale 8, vezes o y que vale 6. O cosseno de 30 vai dar mais ou menos 0,8. Então, 0,8. S ao quadrado é igual a 8 ao quadrado 64, mais 6 ao quadrado é 36, mais 8 vezes 2 vai dar 16, 16 vezes 6 vai dar, vamos colocar aqui, 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36, vai 3, dá 96, não é isso? Opa, um 9 aqui embaixo, dá 96, agora 96 vezes 0,8, vai dar 8 vezes 6, 48, vai 4, 9 vezes 8 vai dar 72 e 4, 76. Aí a vírgula é uma casa só, então fica 76,8. Menos, aqui é um mais, né? Mais 76,8. Então nós temos o vetor S ao quadrado é igual a 64 mais 36 vai dar 100 mais 76,8. Agora é só somar. S ao quadrado é igual a 176,8. O S agora vai ser a raiz de 176,8. A raiz de 176,8, vamos calcular aqui. Raiz de 176,8 vai dar 13,29. Então, aproximadamente 13,3 seria o nosso vetor soma. Agora esse aqui, então, requer uma minúcia maior, né? Requer um cuidado para que a gente aplique bem a nossa regrinha de vetores aí, usando a lei dos cossenos como base.